Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance e mais esta manhã que Ele nos concede. Quero, nesse instante, convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Bom dia, graça e paz para todos nós. Oremos. Santo e amado Deus, estamos reunidos, Pai, em mais uma manhã que Tu nos concedes para o estudo da Tua palavra, Senhor. Amém. Queremos Te agradecer pelo dom da vida, queremos Te agradecer, Senhor, pelo pão físico e espiritual. Queremos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, como temos feito repetidas vezes, te implorar pelos enfermos, porque sabemos que são muitos, Senhor, em nosso meio. Queremos, Pai, te pedir também pelo estudo que está sendo feito todas as noites, Senhor, que está sendo uma bênção, tanto para nós que já conhecemos as verdades, mas para as pessoas que estão ouvindo, Senhor, capacita cada vez mais as pessoas que estão à frente desses estudos, Senhor, porque para muitos é novidade, mas para nós são confirmações maravilhosas. Pedimos, Deus, Senhor, em especial, uma bênção sobre todas as pessoas que nesse momento estão conectadas e suas famílias representadas. Ser com esse dia, Senhor, que preparaste para cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos e já agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, voltem ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo, nós vamos aqui nos ater, versículo 34 ao verso 38. A gente precisa tirar outras lições fortíssimas que aqui se põem, esta é a razão porque eu volto a estes versos, porque ontem nós nos fixamos de maneira mais singular no versículo, então, aí 35, mas agora precisamos, então, avançar e entender particularmente esta maneira como Jesus, então, ao se deparar com problemas, como que de fato ele aí se punha. Lembrando que cada um destes problemas tinha eu diria, real exposição de vida de pessoas que estavam, de alguma forma, acometidas por situações bastante singulares, ou de influência bastante singulares. Venha comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, leia a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Como vimos ontem, a missão de Jesus era tripartite, 3 conteúdos singulares: pregação, ou na ordem ensino, pregação e cura. Mas há algo que se põe a partir dos versículos 36 em diante, que precisamos refletir com mais, eu diria, seriedade, com mais tempo, sobre o que de fato aqui está acontecendo e o que Mateus está nos informando. Venha mais uma vez ao verso, veja o que é dito. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam, melhor, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. E aí veja, numa espécie de comparação, como ovelhas que não têm pastor.
Sabe, esta informação ela é bastante impactante, porque há uma série de registros exteriorizados aqui nesta forma como Mateus escreve, que nos ajuda a entendermos que, de fato, há algo singular. Primeiro, o que é ter compaixão? Segundo, o que, de fato, é esta aflição? E, então, o estar exausto de quê? Aflito sobre que circunstância? Exausto sobre o quê? Ou seja, já de alguma forma indisposto sobre o quê? O que havia de tão forte que ocorria com estas pessoas, dentro exatamente desse contexto coletivo de uma multidão, e que Jesus, então, ao verificar estas situações aqui, então, singularmente ditas, exaustas, de alguma forma estavam aflitas, Jesus, então, teve compaixão delas, porque elas não tinham, então, quem pudesse delas cuidar. Então, se dirigiu aos seus discípulos, versículo 37, e disse-lhes: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando a gente eu diria, dedica para estudar de fato a palavra de Deus e verificar em que sentido Jesus colocou essa expressão que a seara, portanto, é grande, mas os trabalhadores ou os ceifeiros são poucos, não? E ele reclama, mais uma vez, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mas como está a sua seara? Está aflita, exausta, e não há quem cuide desta situação que, então, aqui se põe. Então, quando a gente volta o olhar para este contexto, e vamos aqui fazer isso de maneira mais adequada. Jesus olhou para a multidão, teve compaixão, e aí se vê que esta multidão está sem liderança. Estava, portanto, exausta, estava aflita. E por que isto estava acontecendo? O que de mal havia, portanto, ocorrido tanto que Jesus, então, permitiu que Mateus registrasse tamanha situação? Bem, é preciso lembrar para vocês algumas coisas aqui. Primeiro, a singular expressão que Jesus usa lá, compadecer-se, ou então compaixão, essa é uma expressão unicamente usada por Jesus nos evangelhos. Ninguém mais usou essa expressão. Ele registra, ou melhor, essa expressão se apresenta nos evangelhos pelo menos em 6 ocasiões. E nós vamos estudando isso com seriedade, quando a gente, então, consegue se aperceber que compaixão é mais do que um sentimento, é mais do que uma espécie, portanto, de incomodação por aquilo que está se vendo. Na verdade, a palavra reitero, usada unicamente por Jesus. E aí vem detalhes profundíssimos. Nas 6 ocasiões que Jesus utilizou esta palavra, compadecer-se, compaixão, que são sinônimas lá, sempre estava atrelado a uma situação singular de alguém. Então, eu gostaria que você viesse comigo e anotasse aí as 6 ocasiões que Jesus exatamente faz menção deste particular estado de coisas que as pessoas estavam passando. Primeira vez é exatamente esta aqui, Mateus capítulo, então, 9, verso 6, verso 36. Jesus, então, tem compaixão. Na verdade, ele, então, aqui está dizendo, sabe o quê? Que ele sente a dor, o sofrimento que há no mundo. Compaixão tem esta singular, eu diria, significância. Em outras palavras, é preciso lembrar que o Senhor está envolvido diretamente
com o seu pesar, com a sua dor, que então nós encontramos no mundo. Na verdade, a expressão, então, aqui é especniteis. Especniteis é a palavra compaixão, e essa expressão, portanto, ou esplacniteis, melhor, ela significa exatamente isto, aquilo que é visível aos olhos, que impactam de tamanha forma, que então não tem mais o que se fazer, porque já chegou a um nível de sofrimento, de dor, de, então, tristeza profunda, que se move tudo o que é necessário para auxiliar. A palavra em particular, por exemplo, aqui, que tem como compadeceu-se, quando você vai eu diria, a língua grega, buscar exatamente o sentido dessa palavra, que aqui foi traduzido como compadecer-se, ela, então, carrega o sentido daquilo que é mais profundo no ser humano. A palavra em si significa, portanto, intestino, vísceras. Significa dizer que da dor mais profunda é o que Jesus, então, ao olhar para essas multidões, ele sentiu. Trazer, portanto, à tona o sentido de que ele não suportava o que estava vendo. Ele, então, na verdade, não ficou alheio ao sofrimento das pessoas. Então, esta é a primeira vez que ele usa essa expressão. Observe, aqui em Mateus, capítulo 9, verso 36, a expressão aparece dentro de um contexto de pessoas que estão, portanto, aflitas e exaustas. Então, o Senhor tem compaixão deste tipo de situação. A segunda vez que nós encontramos está em Mateus capítulo 14, verso 14. Nesse ponto em particular, nós encontramos Jesus, portanto, tendo compaixão dos doentes. Em outras palavras, é necessário lembrarmos de que, aonde existir um ser humano e que esteja em dificuldade, o Senhor, portanto, vem ao seu socorro. Neste ponto, segunda vez que, então, a palavra é utilizada, está se referindo ao aspecto de gente que está doente. Nós vamos para a terceira vez que ela é utilizada, no Evangelho, portanto, de Marcos, capítulo 9, nós encontramos exatamente Mateus, capítulo 9, verso 22, nós encontramos aqueles que estão sobre o controle dos demônios. Então, o Senhor tem compaixão destes que sofrem, eu diria, o controle, o punho duro do demônio, e é exatamente neste ponto que a compaixão se põe. Quarto momento que a gente encontra, ele então se compadece de uma mãe que está chorosa, triste, destituída, portanto, de sua fonte de alegria, segurança e proteção, que era o seu filho, onde Lucas, capítulo 7, verso 13, registra a dor singular desta senhora, ali, então, na vila de Naim. E aí você tem exatamente a compaixão de Jesus em relação a uma mãe que perde o seu filho. O quinto momento que nós encontramos, portanto, Jesus usando a mesma expressão, em Mateus capítulo 15, verso 32, está dentro de um contexto de fome, onde as pessoas, portanto, não têm como alimentarem-se. E aí o Senhor, portanto, tem compaixão delas e providencia o alimento que é necessário. O último momento que nós encontramos, portanto, a expressão compaixão está em Marcos, capítulo 1, versículo 41. Neste contexto, nós temos, então, uma situação de alguém que está alijado da sociedade, solidão, eu diria quarentena, afastamento, distanciamento, isolamento. Quantas pessoas estão vivendo mesmo sem doenças, mas assim tratadas como que não fossem benquistas no meio da própria sociedade. E para estes o Senhor, mais uma vez, expressa compaixão. Então veja que as 6 ocasiões em que a palavra se apresenta
sempre está atrelado a uma situação singular do sofrimento, da perda, da solidão, do domínio, das forças, portanto, demoníacas sobre a vida de alguém. O Senhor é o Senhor que, de fato, se compadece de todos nós. O grande detalhe aqui, em Mateus capítulo, portanto, 9, versículo, então, 36, é que, além de compadecer-se, há o contexto mais profundo. Esta multidão, ou estas multidões, estavam aflitas e exaustas. E aí você se pergunta, o que estava acontecendo, por fim? Por que eles estavam aflitos? Porque eles estavam exaustos. Na verdade, amigo, aflitos de serem objeto na mão de uma liderança de época fria, calculista e expropriadora. Assim eram os escribas, melhor, assim eram os escribas, assim eram os fariseus, assim participava a liderança judaica de época, uma religião, portanto, fria, com ensinos ortodoxos, contudo, sem nenhum tipo de disposição para auxiliar o seu semelhante. Então, quando Jesus vê este povo e começa, portanto, a fazer esta comparação, estão como ovelhas que não têm pastor, não há quem cuide delas. E aí o coração, a mente de Cristo cai em profunda dor. Daí vem exatamente a expressão esplaquinestei, ou seja, o Senhor está reclamando que nós tenhamos o mesmo sentimento que ele tivera por estes que estão como, então, ovelhas que não têm pastor, consequentemente não têm um aprisco. E elas estão aflitas, exaustas. Aflitas por quê? Porque nenhum destes escribas, fariseus, saduceus, líderes do sinédrio, podiam, portanto, minorar a dor, o sofrimento. Pelo contrário, oprimia ainda mais o povo, carregava sobre os ombros destes ainda, então, mais pesos, e, consequentemente, essas pessoas estavam exaustas de tantas mentiras, de tantas palavras como que, então, apenas sopros no ar. Na verdade, elas estavam exaustas porque não podiam confiar naquilo que, então, se punha da boca destes homens. Na verdade, meu amigo, meu irmão, todas as vezes que o cristianismo se torna apenas, então, uma exposição de palavras, distanciados da graça, de verdadeiro sentimento profundo de auxílio, nós estaremos igualmente como que estes aqui, fariseus, escribas, saduceus, pessoas que de alguma forma têm o conhecimento exterior da verdade, mas não são da verdade. E aí, quando Jesus olha para toda esta circunstância, você entende o que é compaixão? É esta dor singular, profunda, de que usar as pessoas para os interesses particulares, mas eles não têm coragem de que, com o dedo, possam, portanto, aliviar o sofrimento dos que estão aí. Esta é a razão porque Jesus tivera compaixão. E aí, quando você vê a palavra, portanto, aflito, você sabe, esta palavra no grego, ela é, então, a expressão eskumenoi. Eskumenoi significa algo assim. Quando a gente põe no texto em língua portuguesa, é aquele sentido de alguém que está mutilado, alguém que está, portanto, esfolado, alguém que está, por exemplo, saqueado. É como que um corpo de alguém que havia, portanto, sido saqueado, tirado o que lhe pertence, mas não satisfeito com isso, tiraram, portanto, o seu couro. Em outras palavras, deixou a pessoa num estado deplorável. Este é o sentido da expressão aqui, aflito. Em outras palavras, o Senhor Jesus viu a dor singular de cada alma que compunha aquela multidão. E movido de todo esse sentimento, movido desta compaixão, deste profunda dor particular, do íntimo do seu ser,
ele então olha para todos estes que aí estão, esfolados, desapropriados, sem, portanto, mais confiança em ninguém, exaustos de serem apenas objetos de uso. Nunca se sentiu assim? Como que simplesmente alguém que as pessoas te veem como um esteio, quando elas precisam de você para o sustento dos seus, eu diria, negócios? Não é terrível quando uma igreja olha para nós apenas com a visão para o nosso bolso? O que podemos fazer para sustentar o sistema? O que podemos fazer, portanto, para influenciar naquilo que pode levar alguém a tirar proveitos? Nós nos sentimos aflitos. Você entendeu o que é a palavra aflito aqui? Esfolado, despropriado ou desapropriado, de alguma forma, alguém que não tem mais em quem confiar, porque todas as vezes que olha, se sente, portanto, apenas um objeto de uso. Esse é o sentido aqui. O que Jesus está dizendo para os discípulos: olhem, a seara é muito grande, mas como é que é o estado da seara? Percebe? Gente sem confiança, gente sem paz, gente sem segurança, gente que sofre a perda de um ente querido e que está choroso, coração partido, gente que não tem o que comer, gente que não tem sequer aonde de fato encontrar um lugar para amparo, porque são ovelhas sem apriscos. E aí, meu querido amigo e irmão, como não ter compaixão? Como não sentir dor? Como não sentir dor por essas pessoas? Sabe, você e eu não poderíamos jamais estar à nossa mesa nos alimentando, tendo tanto e vendo que muitos têm quase nada e outros não têm de fato coisa nenhuma. E ainda começarmos a reclamar porque o pão, porque não posso ter aquela outra roupa, porque não posso ter aquele outro carro, porque não posso ter aquele outro celular, porque não posso isso, porque não posso aquilo, porque minha casa é tão pequena, porque, amigos, meus irmãos, tenhamos compaixão dos nossos semelhantes. A seara não é composta de ricos. A seara a que Jesus se refere é de gente que está aflita, esfolada, expropriada. Pessoas que perderam a confiança em tudo, no sistema, nas pessoas, porque elas só eram vistas quando possuíam. A partir do momento que elas não têm mais, são esquecidas. Nunca se sentiu assim. Talvez em sua juventude, como as pessoas te aplaudiam, tinham o interesse de se aproximarem de ti, mas a partir do momento que a idade chega, que você não tem mais, talvez, a mesma velocidade na voz, os teus músculos não são mais atrativos, e, consequentemente, não atraem, nós precisamos, então, nos lembrar se é isto mesmo que é o cristianismo. Sabe, eu recebi uma certa vez, abrindo parênteses aqui, de um velho e experiente pastor de igreja, que foi líder nessa igreja há muitos anos. Foi, inclusive, pastor por aqui, neste campo, na Associação Pernambucana, na época, portanto, era a Missão Nordeste, pastor Gustavo Pires da Silva. Em uma certa ocasião que esteve comigo aqui no sertão de Pernambuco, 15 dias fazendo juntos evangelismo público, aprendi muito com este homem. Lembro-me as horas que levantava de madrugada para orar, para estudar a Bíblia. Aquilo me impactava. E foi exatamente na convivência com este homem que aprendi com segurança a ter minha comunhão particular. Mas algo maior do que isso foi quando ele, em uma conversa comigo muito particular, muito íntima, ele chegou a dizer: prepare-se para entrar na lista dos ilustres esquecidos. Porque enquanto você tem força, influência, as pessoas se aglomeram em torno de você. Mas no dia que você não tiver mais nenhuma dessas coisas, reiterou para mim,
aprenda a entrar na lista dos ilustres esquecidos. Não é assim que a gente se sente tantas vezes, não? As pessoas só lembram de nós porque você tem algo a oferecer. Elas lembram de ti por causa de você mesma, como pessoa, ou por aquilo que você pode dar-lhes. Entende o que está aqui ocorrendo? Jesus sentiu compaixão. Profundo do seu ser, das suas entranhas, ele então olhou para estes que estavam esfolados, expropriados, sem confiança mais no sistema, nas coisas, porque tudo parecia estar desassossegado. E estava de fato. O sinédrio não podia mais representar o Senhor. Líderes, particularmente, podiam se converter, mas o sistema estava apodrecido. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, quando nós chegamos a um estado de coisa dessa, eu diria assim, precisamos nos perguntar o que de fato estamos fazendo como igreja, como povo. Nós precisamos nos lembrar que as pessoas sabem pensar, elas refletem. Quando Jesus, aqui através de Mateus, diz que então ele sentiu por essas pessoas compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas. Jesus sabia exatamente o vazio que passava em cada uma destas. E aí, singularmente, ele convidou a sua igreja que estava formando a que orassem, a que então pedissem a Deus para enviar trabalhadores. Estamos dispostos a trabalhar de fato? Ou apenas queremos as benesses que o nosso, então, sistema pode trazer? Como adventistas do sétimo dia, às vezes nos orgulhamos das coisas que a igreja possui. Mas isto, amigo, se não for aplicado para serviço de auxiliar pessoas, isso não passa de uma empresa que está rica. Precisamos nos lembrar de que o Senhor nos convida a que roguemos para que Deus, então o Senhor da seara, envie trabalhadores que de fato querem trabalhar na sua seara. Mas lembrando as condições da seara, gente aflita, gente exausta, é assim que nós vamos encontrar. Estamos dispostos a nos desgastar, mesmo que o seu nome não figure em lista dos, então, ilustres, mas exatamente dos esquecidos? Que Deus te ajude, meu amigo e meu irmão, a ter compaixão do teu semelhante. Das tuas entranhas tirares, portanto, força para aquele que não mais tem, alegria para aqueles que só veem tristeza, e alimento para aqueles que estão famintos, famintos de Deus, famintos de um pão de cada dia. Seja mais grato, seja mais agradecido, porque o que você tem é muito, diante de muitos que estão por aí afora, aflitos e exaustos. Que Deus nos dê a graça de fato, auxiliarmos os que precisam, e de maneira solene, ao escutar a palavra aflito, escumenoi, você se lembre exatamente disto. Pessoas que estão além de sem recursos, foram objetos de expropriação. Delas tiraram tudo. Que Deus nos dê a graça de sermos verdadeiros cristãos, sem expropriarmos as pessoas, sem expropriarmos as forças da igreja, sem usufruirmos daquilo que a igreja tem como um benefício próprio, mas termos exatamente o que Jesus tivera. Esplaquinetei significa dizer, em outras palavras, compaixão, compadecer-se de quem de fato não possui. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite e que possamos ter de fato o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus pelos nossos semelhantes. Em nome dele nós pedimos e agradecemos. Amém.